Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar contigo sobre duas situações. A primeira situação, eu quero conversar contigo sobre quais são os requisitos necessários para que tu possa buscar judicialmente o teu auxílio-doença. E no segundo momento, eu quero relatar contigo, eu quero compartilhar contigo a situação de um processo nosso aqui do escritório em que nós obtivemos o êxito. É importante, né, pessoal? Sempre é importante nós compartilharmos coisas boas quando se trata em benefícios. A gente sabe que é uma luta, que é uma batalha, nós estamos sempre brigando. Então, quando a gente tem um resultado positivo, a gente tem que compartilhar, porque talvez tu esteja passando pela mesma situação ou tu conheça alguém que esteja passando por essa situação. Vamos lá. Primeiro ponto. Quais são os requisitos que tu precisa para que tu venha a demandar, que tu venha a buscar o teu auxílio-doença de forma judicial? A primeira situação, tu tem que estar passando por uma enfermidade, por um problema de saúde, que ele faça com que tu não consiga trabalhar por mais de 15 dias. Segundo momento, tu tem que ter o quê? Qualidade de segurado. Tu tem que estar contribuindo com o INSS e tu tem que ter o quê? A carência exigida por lei. Num quarto elemento, tu tem que ter o quê? Um pedido. Tu tem que provocar. Tu tem que chegar lá com toda essa documentação, com laudos, com exames, com receituário, marcar via administrativa uma perícia junto ao INSS. No momento em que ele negar, se tu tiver um indeferimento, aí tu tem os 4 requisitos, que é uma doença que te capacite para o trabalho, tu tem qualidade de segurado, tu tem a carência exigida por lei e tu tem o indeferimento, a negativa do INSS. Com todo esse conjunto aí probatório, tu vai procurar um advogado especializado na área do direito previdenciário, tu vai demandar via judicial contra o INSS, requerendo o teu benefício, onde vai ser feito, num primeiro momento, uma análise dessa documentação e, no segundo momento, é marcado uma perícia com um especialista de acordo com a tua enfermidade. Ok, pessoal? No segundo momento, eu quero compartilhar contigo uma situação. É um caso que ocorreu aqui no escritório e que nós obtivemos um êxito. Mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós fomos procurados por um senhor que queria tirar informações para o seu filho, já um homem adulto, que está, desde a sua infância, passando por uma enfermidade, esquizofrenia, e ela vinha sendo controlada através do uso de medicamentos. O que acontece? No momento em que ele esteve aqui no escritório, nós passamos por uma entrevista com ele, nós o entrevistamos, para saber qual é a situação. Num primeiro momento, ele queria um benefício de prestação continuada, o LOAS, mas no caso dele não se enquadrou porque a renda dele era superior ao requisito da miserabilidade, não era compatível. Num segundo momento, nós fomos para a via do auxílio-doença, já que ele nos comunicou que ele vinha pagando de forma facultativa o benefício para o seu filho. Sempre nós fazemos uma análise contextual de todos os documentos. Ali eu consegui a informação de que há 5 anos atrás, esse rapaz ele estava trabalhando mesmo com a dificuldade de sua doença, porque ela vinha sendo administrada através do uso de medicamentos. Ele trabalhava numa empresa há 1 ano e meio, 2 anos, estava estável, mas num determinado momento ele teve o quê? Que aumentar a dosagem da sua medicação. Isso aí veio a fazer com que ele ficasse numa situação prejudicial dentro da empresa, porque ele já não desenvolvia sua atividade da maneira correta. Claro, pessoal, não por culpa dele, porque por culpa da sua enfermidade. A empresa não teve outra situação a não ser rescindir o contrato com ele. Até porque se ele ficasse sem tomar a medicação, ele poderia ter crises, poderia se prejudicar ou prejudicar algum colega. Foi rescindido o contrato dele. Nesse meio tempo, no momento que for rescindido o contrato, o pai dele foi e fez um pedido do auxílio-doença de forma administrativa e obteve um indeferimento. Não se constatou, o perito do INSS, na ocasião, há 5 anos atrás, não constatou nenhuma incapacidade para o trabalho. O que acontece, pessoal? Verificando toda essa documentação e verificando que existia uma negativa, um indeferimento, o que nós fizemos? Nós concluímos.
vamos fazer o seguinte, vamos ingressar com uma ação pedindo o benefício por incapacidade e depois a sua conversão em aposentadoria por invalidez, dependendo do resultado do laudo, desde 5 anos atrás, levando-se em consideração o prazo prescricional dos 5 anos, ok, pessoal? Entramos com a ação, no primeiro momento o juiz analisou toda a documentação, deu andamento, foi marcada uma perícia na área da psiquiatria. O cliente ele compareceu nessa perícia e o perito ele constatou que, de acordo com toda a documentação que ele tinha, com todos os documentos que ele tinha, que há 5 anos atrás ele já estava numa situação total e permanentemente incapaz para desempenhar qualquer ato laboral. Ou seja, pessoal, no momento em que tu passa por uma perícia e nessa perícia se constata que tu está total e permanentemente incapaz para desempenhar qualquer atividade laboral, é a aposentadoria por invalidez. Então nós conseguimos, além dos atrasados de 5 anos atrás, com juros atualizados, nós conseguimos aposentar esse cliente por invalidez. Eu acho importante falar isso para vocês, porque muitas vezes, daqui a pouco tu fez algum pedido há muito tempo atrás, tu não procurou o teu direito. E ali pode estar sim uma chance de tu pleitear junto à justiça todo esse período que ficou para trás. Mas o que foi importante aí, pessoal? Importante é que ele tinha guardado, seu pai tinha guardado consigo laudos de 5 anos atrás. Ele tinha lá 1 ou 2 laudos daquela época. E aí, assim, através de uma análise de documentos, o perito ele pôde formar a sua convicção de que desde lá, de acordo com a característica da doença dele, da evolução clínica, através dos documentos de 5 anos atrás e os atuais, o perito ele conseguiu contextualizar todos esses documentos e verificar que se tratava de uma doença onde, no caso, essa pessoa, o periciado, ele estava total e permanentemente incapaz para desempenhar todo e qualquer tipo de atividade. É importante passar esse caso para vocês, porque tu pode estar passando por isso, ou tu pode conhecer alguém que esteja passando por esse problema. Espero ter ajudado vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Um grande abraço, fique com Deus.